Fala, mano, tudo certo? Eu sou a Roda Bergamasco e seja muito bem-vindo ao canal Mundano. No vídeo de hoje falaremos sobre aquelas rivalidades que geralmente elas aparecem nos esportes, seja lá qual for, só que ela só reflete uma rivalidade de países ou rivalidade dentro de uma cidade. Fica aí, você vai entender mais. Mas antes, recado da Supermage, são os flashcards de bandeiras. Os flashcards são como pequenos cartões, como você tá vendo aí agora, tá? Como se fosse um Atlas, tem todas as bandeiras do mundo. Atrás dos flashcards tem os dados, capital, população, idioma, etc. Eu vou deixar o link aí na descrição, gente. Dá uma olhadinha lá, compre o pacote completo e pode ter certeza, é muito mais barato do que você pensa, tá? Então, vamos lá. Rivalidades que vão além do esporte. Mas antes, roda a vinheta. Para começar, vou falar aí de uma rivalidade de um esporte que não é popular no Brasil, mas ela reflete uma grande inimizade entre dois países, que é no cricket. O cricket que é um esporte muito popular nos países, principalmente de colonização inglesa, não só eles, tá, gente? Mas os atacos e bola no Brasil não é popular, mas enfim, essa rivalidade envolve dois vizinhos, a República da Índia e a República Islâmica do Paquistão. A Índia é um enorme país, tem metade do tamanho do Brasil e em 2023 passou a ser o país mais populoso do mundo, hoje com mais de 1,4 bilhão de habitantes. A capital da Índia é Nova Delhi e as línguas oficiais são o inglês, o hindi e outras 21 línguas oficiais. E do outro lado está o Paquistão, a República Islâmica do Paquistão. Ele é um pouco menor que o nosso estado do Mato Grosso e abriga 190 milhões de habitantes. A capital do Paquistão é Islamabad e as línguas oficiais são o inglês e o Urdu. Pois bem, gente, para falar sobre essa rivalidade, eu vou ter que falar bem rapidamente que isso seria um tema para um vídeo, até para uma série de vídeos. Vou resumir. Até 1947, a Índia, junto com o Paquistão e junto com o Bangladesh também, eles formavam o que eles chamavam de Índia Britânica. Depois a separação e o território ao norte, que era de maioria muçulmana, ficou com o nome de Paquistão, tá? E ao sul, a maior porção, que a maioria praticava o hinduísmo, passou a se chamar Índia. Galera, na independência do Paquistão, Bangladesh também ficou junto com o Paquistão, apesar de distantes geograficamente, mas isso não veio ao caso nesse vídeo, só para falar para vocês, tá bom? Só que, gente, desde a separação, há muitas disputas fronteiriças entre esses dois países, Índia e Paquistão, inclusive a famosa região da Caxemira. E como eu disse, lá no início, no Paquistão se fala o inglês e o Urdu. O Urdu, gente, é praticamente igual ao hindi, a língua falada na Índia, mas por essas razões políticas, eles preferem chamar ela de Urdu, que é escrita com o alfabeto perso-árabe, tá? O hindi é escrito com o alfabeto Devanagari. Mas essa rivalidade, ela aflora quando nós temos o clássico de cricket, Paquistão e Índia, Índia e Paquistão. Galera, a atenção é tanta que o governo indiano já chegou a proibir a comemoração de vitórias do Paquistão em seu território, o território indiano. E esse clássico, gente, essa rivalidade é considerada uma das maiores rivalidades esportivas do mundo. Quando ela ocorre, ela tem uma audiência enorme. Lembrando, como eu disse no começo, a Índia tem 1,4 bilhão de habitantes e o Paquistão 190 milhões. Então é gente pra caramba, praticamente aí 1,5 bilhão de pessoas. Vocês não estão assistindo, mas no mínimo vão saber o que tá acontecendo. Por curiosidade, gente, o maior campeão do mundo de cricket é a Austrália, com 6 títulos. A Índia tem 2 títulos e o Paquistão tem 1 título. Então, tá aí, provavelmente, gente, uma das maiores rivalidades esportivas do mundo, o clássico de cricket entre Índia e Paquistão. E agora vamos para a rivalidade mais local, para falar a verdade, que abrange uma região. Vamos lá para a Grécia, eu vou apresentar para vocês 2 cidades. Atenas, a capital do país, com cerca aí de 650 mil habitantes, só que a sua região metropolitana abriga 4 milhões de pessoas. E do outro lado, vizinho da capital, que faz parte também da região metropolitana de Atenas, a cidade de Pireu, uma cidade portuária. Ambas cidades, elas são muito antigas. Pessoal, tanto Atenas quanto Pireu, eles estão na periferia da Ática. Periferia, gente, é uma região administrativa do país, tá? Vamos falar de 2 clubes poliesportivos. O primeiro é o Panathinaikos. Ele foi fundado em Atenas pela burguesia daquela capital em 1908. E alguns anos depois, na cidade de Pireu, foi fundado outro clube
poliesportivo, o Olympiacos, nascido em 1925. Como eu disse, Pireu está numa região portuária. E essa agremiação esportiva foi fundada por trabalhadores do porto, que logicamente tem menos poder aquisitivo e tem menos dinheiro. Aí, por questões de classes sociais, aí essa rivalidade durante o século foi aumentando. E por se tratar de uma rivalidade envolvendo classes sociais, ambas da periferia da Ática, envolvem, gente, partidas de voleibol, basquetebol e futebol. Essa partida, esse clássico, ela tem um apelido próprio, que é o Derby dos Eternos Inimigos. Os confrontos entre as torcidas do Panathinaikos e do Olympiacos são consideradas uma das mais violentas do mundo, não apenas envolvendo futebol, viu, gente? Envolvendo outros esportes, como eu disse aí, como o basquete, que é praticado pelos clubes, e o voleibol, que também é praticado por essas agremiações. Então, tá aqui uma rivalidade interna de uma região grega, da periferia da Ática, a rivalidade entre Panathinaikos e Olympiacos. E agora outra rivalidade regional. Essa rivalidade surgiu em Glasgow, ou eu não conhecia essa grafia, gente, também em português é aceito. Glasgow é a maior cidade da Escócia. A Escócia, que é um país constituinte do Reino Unido, tá? Ela faz parte do Reino Unido, junto com Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte. Glasgow é uma cidade muito antiga, fundada no século VI. A sua região metropolitana tem quase 2 milhões de habitantes, que tornam Glasgow a terceira maior cidade do Reino Unido, tá, gente? Muita gente confunde e acha que Glasgow é a capital da Escócia. Não, gente, Glasgow é a maior cidade. A capital da Escócia é Edimburgo, que ela é a segunda maior cidade da Escócia. Bom, lá vamos falar de 2 clubes de futebol também. Eu não sei se eles têm times em outros esportes. Eu vou falar especificamente do futebol, que envolve o Celtic e o Rangers. Quanto à origem, gente, são 2 clubes antigos. O Celtic, ele foi fundado em 1887 por imigrantes irlandeses católicos. E se você ver o escudo do clube, você vai perceber que ele tem um trevo de 4 folhas, uma referência direta à Irlanda. Só que na Escócia, no final do século XIX, havia um forte sentimento anticatólico e anti-irlandês. Agora, já o Rangers, esse é o escudo do time, você tá vendo aí. Ele foi fundado anteriormente em 1872. Ele foi fundado por protestantes e eles não admitiam atletas ou funcionários católicos nesse clube. Aí a confusão tá armada, a torcida do Celtic tradicionalmente apoia uma república e, além disso, são nacionalistas irlandeses por essa ligação com a Irlanda. Há aquele apoio também da Irlanda do Norte de sair do Reino Unido e se integrar à Irlanda, diferente dos Rangers, que tradicionalmente eles apoiam a monarquia britânica. O primeiro incidente violento com esse jogo, que ele é conhecido como Old Firm, em inglês, o nome do clássico, Old Firm, ele aconteceu no começo do século XX, para ser mais exato, em 1909, no final da Copa da Inglaterra, onde estavam presentes 60 mil torcedores para ver essa partida entre Celtic e Rangers. Houve uma confusão generalizada, briga entre torcidas, e infelizmente essa violência atravessou todo o século XX, estamos no século XXI, e ainda ocorrem incidentes aí dos torcedores republicanos do Celtic contra os monarquistas do Rangers. Então, tá aqui outra grande rivalidade, uma das maiores do mundo, que talvez você não conhecia, que é entre Celtic e Rangers na Escócia. Parou, legal. Então desce aí, deixa um gostei, dá um joinha aí. Dessa maneira você avisa o YouTube que esse vídeo é legal e tem que ser distribuído. E se você não fez isso ainda, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos. E eu vou deixar o Pix aqui sem compromisso se você quiser ajudar esse canal financeiramente com qualquer valor, tá? Já fez isso? Vamos continuar o vídeo. E agora uma grande rivalidade. Com certeza vocês já estão esperando, as pessoas que são ligadas ao esporte. É uma rivalidade que acontece na Espanha, envolve 2 cidades, Madrid e Barcelona. Falando um pouquinho delas, Madrid é a maior cidade da Espanha e a capital da Espanha, tá? Ela tem mais de 3 milhões de habitantes, ela tá localizada na comunidade autônoma de Madrid. Já Barcelona está localizada na Catalunha, na comunidade autônoma da Catalunha. É a segunda maior cidade da Espanha. Galera, eu usei os termos aqui, comunidade autônoma, para vocês entenderem mais ou menos. Envolve identidade cultural, envolve línguas diferentes, culturas diferentes. Então é como se fossem países unificados numa única coroa. Acho que essa é a melhor definição. Tá? Então, por isso, comunidade autônoma. Logicamente, estou falando de Real Madrid e Barcelona. Como eu disse, Madrid é a capital da Espanha, ela é ligada à coroa espanhola, por isso se chama Real, tá? Real Madrid. E ela simboliza justamente a Espanha unificada, a Espanha centralizada na sua capital.
Já Barcelona é ligada à Catalunha, que é uma região que já quer se separar da Espanha há muito tempo. Os catalães têm uma língua diferente, têm uma cultura diferente, eles queriam se separar da Espanha. Aí, galera, é outra rivalidade que vai além do esporte. Então, o El Clásico é o termo usado para esse jogo entre esses dois times. Cada time representa um modo de pensar, uma reivindicação, ou Espanha unida, ou Barcelona fora, que mesmo em rivalidades internas, por exemplo, o Real Madrid, dentro de Madrid, ao Atlético de Madrid, há uma grande rivalidade, mas não se compara com Barcelona e Real Madrid. E o mesmo acontece com o Barcelona, o Espanhol é da Catalunha, o Girona é da Catalunha também, mas o maior rival do Barcelona é o Real Madrid, tá? Por essas razões que você agora sabe. Essa rivalidade não entra apenas nos jogos de futebol, mas também nos jogos de basquete, pois Real Madrid e Barcelona também mantêm times de basquete. Então, tá aqui, talvez uma das rivalidades que vão além do esporte mais conhecidas do mundo, a rivalidade Barcelona e Real Madrid. E pra gente fechar, eu deixei por último aqui um caso interessante de uma guerra que ela foi causada por um jogo de futebol. Na verdade não foi causada, mas ela foi o que catalisou a inimizade dos dois países. Nesse conflito se envolveram dois países, segurei que você vai entender melhor essa história que é boa, que é a República de Honduras e a República de El Salvador. Ambos os países estão localizados na América Central. Honduras é maior, é um pouquinho maior que Pernambuco. E El Salvador é um país pequenininho também, do tamanho de Sergipe. Vamos lá, galera, vamos entender o que aconteceu. Agora tá na hora de a gente falar do conflito que é conhecido como Guerra do Futebol. Você vai entender já. No final dos anos 60, muitos salvadorenhos saíram de El Salvador e foram até Honduras. Havia escassez de terra em El Salvador, devido principalmente a latifundiários. Só que houve uma grande pressão popular por reforma agrária em Honduras. Só que a maioria das terras em El Salvador estavam nas mãos de multinacionais americanas, que plantavam principalmente banana. Então, o que o governo de Honduras fez? Expulsou os salvadorenhos das suas terras para fazer sua reforma agrária. Aí, galera, começou uma treta feia entre esses dois governos. Para piorar, estão acontecendo as eliminatórias da Copa do Mundo de 1970 e El Salvador e Honduras iriam jogar esse torneio. Eram 3 jogos de eliminatória, tá? Quem ganhasse iria para a Copa do Mundo no México de 70. O primeiro jogo foi em Tegucigalpa, em Honduras. E o hotel onde estavam hospedados os jogadores de El Salvador sofreu por buzinaços, pedra na janela, fogos de artifício para atrapalhar os sonos dos jogadores. Então houve o jogo Honduras e El Salvador e Honduras ganhou de 1-0. O jogo de volta foi em San Salvador e aconteceu a mesma coisa com a equipe de Honduras no hotel. Foram aportunados a noite inteira, chegaram a arremessar ratos mortos, ovos podres do hotel, também para não deixarem os caras descansarem. Houve o jogo no outro dia e aí El Salvador ganhou por 3-0. A terceira partida, gente, ela foi realizada no México, por ser um campo neutro, e as torcidas tiveram que ser separadas, gente, por uma enorme barreira policial para não entrarem em conflito. O jogo rolou e nesse jogo El Salvador venceu Honduras por 3-2. Porém, no país, devido a essa derrota do futebol, as tensões aumentaram, as fronteiras foram fechadas entre os dois países e 14 mil salvadorenhos foram expulsos de Honduras e eles não tinham como voltar, tá? Porque a fronteira estava fechada. Imagina o tamanho do caos, porque foi um caos. Então, no dia 14 de julho, El Salvador atacou Honduras e o conflito militar ele durou 100 horas. Ela também é conhecida como Guerra das 100 Horas, tá, gente? E o saldo desse conflito aí, ele acabou com a perda de 2.100 vidas, sendo 900 salvadorenhos e 1.200 hondurenhos. Então, devido a um resultado futebolístico, logicamente não foi o resultado, mas sim já havia tensões entre dois países. Houve um conflito armado com milhares de perdas de vidas, tá, gente? E se você conhece uma rivalidade esportiva também que vai além do esporte, deixe nos comentários se apareceram umas 5 legais. Quem sabe a gente faz a parte 2. É isso aí. E chega ao fim mais um vídeo do Mundano. Eu gostaria muito de agradecer se você chegou até aqui. Mais uma vez eu peço, siga a gente em nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Segue por lá que lá nós divulgamos novos episódios. A gente se vê no próximo vídeo do canal Mundano. Um forte abraço a todos, gente. Muito obrigado. Até mais. Tchau.